coisa muito importante no mercado financeiro que eu chamo de caixa de ferramentas do trader. Essa caixa de ferramentas, basicamente, diz respeito ao conjunto do conhecimento que você tem sobre técnicas, indicadores, ferramentas para você utilizar no mercado financeiro. Quanto maior for a sua caixa de ferramentas para usar no mercado, mais possibilidade você tem de criar a tua própria estratégia e também de se adaptar às condições do mercado que estão sempre mudando. Então, nesse vídeo, eu vou te falar de uma ferramenta que eu acho muito bacana, muito importante e que ela te dá um sinal de forma muito clara para que você possa operar de forma objetiva no mercado financeiro. Meu nome é Diógenes, é um prazer estar aqui com você em mais esse vídeo. Esse vídeo é um oferecimento da corretora Markets.com, uma corretora multirregulamentada e que tem mais de 4,7 milhões de clientes ao redor do mundo inteiro. E o que eu vou te trazer nesse vídeo é muito legal, muito importante para você criar a tua estratégia. Eu espero adicionar uma ferramenta à tua caixa de ferramentas como trader. Mas é muito importante que você teste isso em conta demo. Qualquer estratégia, qualquer técnica, qualquer conhecimento que você adquira sobre o mercado financeiro, antes ele deve ser testado e deve ser validado. Então, eu recomendo muito que você abra uma conta demo para você testar a sua estratégia no mercado e começar a aprender, aplicar aquilo que você viu de conhecimento aqui nesse canal ou em outros materiais por aí. Então, para abrir uma conta demo na Markets.com, basta você entrar aqui no site Markets.com, você vem aqui na parte de cima, tá? Cadastre-se e abre uma conta demo para você testar as suas estratégias, inclusive testar isso que eu vou te apresentar nesse vídeo. Então vamos para o tema do nosso vídeo, onde eu vou te falar do indicador Heikin-Nash. Esse é um indicador muito legal, eu conheci esse indicador há muitos anos atrás e ele funciona como se fosse uma espécie de uma máscara que fica por cima dos candles que você utiliza aí na sua plataforma. Então aqui eu estou no gráfico do GBP/USD, gráfico de 1 hora e o gráfico de candles como você conhece, tá? Então candles de alta e de baixa, normal. Então para a gente colocar esse indicador, vamos apertar Ctrl N de navegador, abre essa aba aqui do lado, tá? Clico em indicadores e exemplos e aqui está o Heikin-Nash, basta arrastar ele para dentro do gráfico, tá? Eu tenho a possibilidade de escolher as cores se eu quiser. Aqui o candle de alta, né, ele vem padrão como essa cor, Dodger Blue. Eu vou colocar aqui um verde, tá? E o candle de queda como vermelho, ok? E aí ele ficou desse jeito, como a gente está observando. Então, repare que ficou um pouco bagunçado, né? Dá a impressão que não dá para entender muito o que está acontecendo. Então, uma coisa que eu recomendo muito que você faça é você vir aqui, nessa parte aqui em cima. O meu está no formato de candles, tá? Então, uma coisa que eu tenho que fazer é colocar no formato de barras ou gráfico de linha, se você quiser. O gráfico de linha não fica tão legal, eu prefiro o gráfico de barras, que aí fica desse jeito aqui. Bom, primeiro, o que é um Heikin-Nash? O Heikin-Nash é um formato de candle diferente, tá? É um formato de candle diferente, tem os cálculos. Eu não vou me aprofundar sobre os cálculos, de como que é feito o cálculo do Heikin-Nash, mas uma coisa que você vai perceber é que a abertura do candle, a gente pode observar aqui, ó, a abertura do candle, então só uma coisa importante, tá? O Heikin-Nash especificamente é apenas esse candle aqui. Uma coisa que é importante a gente salientar, a abertura de um candle, se você começar a observar, você vai acabar percebendo isso, mas a abertura de um candle, ele é sempre na metade do corpo do candle anterior. Então esse candle aqui, no Heikin-Nash, tá? O gráfico de ticks, por exemplo, ó, esse candle aqui, ó, ele abriu, vamos dar um zoom aqui nessa parte, a gente pode observar que esse candle aqui, o preço de abertura dele foi aqui, ó, que foi exatamente o fechamento do candle anterior. Vou ampliar um pouco para você ver. Então, aqui foi a abertura do candle tradicional, mas o Heikin-Nash, ele abriu na metade do corpo do candle anterior, ok? Então ele já abriu desse jeito. E aqui acontece com todos eles. No caso de queda, a abertura desse candle, tá? Ele aconteceu na metade do corpo do candle anterior de Heikin-Nash, no caso. Então são duas coisas. Um é o candle tradicional, que você utiliza com a abertura, máxima, mínima e fechamento, tá? E outro é o Heikin-Nash, que tem esse formato um pouco suavizado. Para a gente deixar uma aula bem focada em Heikin-Nash, eu vou tirar as informações das barras. Então aqui eu venho e coloco nenhum, o candle de alta, candle de baixa e o gráfico de linha, sem nenhuma cor, e aí ficou apenas o Heikin-Nash, tá? Para que serve o Heikin-Nash? Bom, Heikin-Nash, uma das grandes vantagens desse indicador, que na verdade é um formato de candle, é que ele suaviza o movimento do preço para a gente. Essa é uma das maiores vantagens dele.
Ele suaviza no sentido de que, exatamente pelo fato dele ter a abertura dos candles, que acontece na metade do candle anterior, ele diminui bastante o ruído do mercado naquela situação. Então, em uma tendência, fica muito mais claro identificar quando o mercado está subindo, porque vai ter menos ruídos. Eu vou colocar o GBP/USD aqui, o gráfico de 1 hora, tradicional para você ver. Então, a gente pode observar que nesse movimento de alta, por exemplo, já houve uma maior suavização do movimento, ele fica mais arredondado, podemos dizer assim. As retrações também acontecem de forma mais suavizada. Aqui nos candles, dá a impressão que o gráfico fica um pouco mais quebradiço, eu diria. Tá? Em situações de lateralização, a gente pode observar aqui, ó, aqui teve apenas um candle de queda, e aqui ele já mostrou alguns candles aqui, sombra meio estranha para cima e para baixo. Esse aqui é o gráfico de 5 minutos. A gente pode observar como, no caso do Heikin Ashi, o movimento foi mais suavizado, foi mais tranquilo, né? Enquanto no gráfico de candles aqui, a gente pode observar como ele já teve algumas retrações um pouco mais marcadas. De forma geral, existe um dos elementos que ajuda muito, no caso o Heikin Ashi ajuda muito, é a dar aquela tranquilidade para quem eventualmente não tem um psicológico muito preparado para segurar a operação até o final. E isso acontece muitas vezes porque às vezes a pessoa fez uma compra no lugar certo, mas aí aparece, né, em qualquer movimento do mercado, aparece um candle de retração, aparece um candle de retração, um padrão de retração, e isso já coloca em dúvida aquela operação para a pessoa. E ela começa a se perguntar, pô, será que o mercado já está voltando contra mim? Será que eu devo segurar essa operação mais? Ou é melhor sair já e etc. No caso, para quem tem esse problema aí de ansiedade, né, o Heikin Ashi pode ajudar muito para você a segurar a operação até o final, já que os preços são mais suavizados e isso te dá a possibilidade de você entender o mercado sem aquela pressão tão direta que muitas vezes os próprios candles trazem para a gente. E agora eu vou te mostrar algumas formas de você utilizar o Heikin Ashi para você operar no seu dia a dia. Como que você pode utilizar? Uma coisa que você já deve ter percebido primeiro elemento, né, que como ele tem uma forma de suavização do preço, né, ele suaviza o preço conforme ele se movimenta, então isso também faz com que os movimentos não sejam tão frequentes, ou as mudanças de direção não aconteçam de forma tão frequente quanto lá no gráfico de candles. Isso faz com que muitas pessoas adotem uma estratégia, por exemplo, a estratégia mais comum do Heikin Ashi é se posicionar no mercado a partir do momento que ele mudar de cor. Só isso. Veja bem, esse é um gatilho de entrada. Eu não estou dizendo que você deva fazer isso desse jeito, mas é um gatilho extremamente simples, tá? E que pode ser utilizado, claro, dentro de um contexto, dentro de uma situação onde você já fez uma análise de períodos maiores, ok, é muito válido, tá? Você utilizar a mudança da cor dos candles do Heikin Ashi para entrar em uma operação. Então, nem sempre vai funcionar, é claro que não, mas eventualmente, quando você tem uma ignição, uma tendência que inverte, você pode pegar realmente operações muito longas utilizando o Heikin Ashi. Então, a primeira forma de utilizar o Heikin Ashi pode ser usar o gatilho na mudança da cor do candle. Vamos dar uma olhada o que teria acontecido aqui no dia de hoje. Vamos pegar aqui a partir das 9h10, a partir desse momento, tá? Vamos pegar somente o dia de hoje, dia 23 de setembro. Então a gente pode observar, o mercado estava subindo e descendo, tá? Uma coisa que pode ser feita, já vou te dar um spoiler, uma estratégia. Você pode pensar talvez em utilizar o gatilho quando tem dois candles, quando fecham dois candles consecutivos em uma cor diferente. Me explico. Vamos lá. Então, olhando para cá, né, uma entrada poderia ter sido feita aqui, né, uma entrada de venda, tá? Depois mudou em um mercado lateral. É claro que a gente vai ter uma situação como essa, né? Então, deixa eu pegar uma cor um pouco mais fina para você ver aqui exatamente o que eu quero te mostrar. Uma entrada por aqui, tá? Uma venda por aqui. Então, aqui uma venda, aqui uma compra, aqui uma venda, aqui uma compra. O mercado tá bem lateral, né? Estava lateral. Aqui uma venda, aqui uma compra e aqui uma venda. E aqui que é essa venda, aqui ó, vamos imaginar, você tem essa situação, uma venda por aqui, depois uma compra aqui, saindo praticamente no 0 a 0 em todos esses momentos. Porém, quando você tem uma situação de uma direção, aí sim você realmente fez muito dinheiro nessa operação.
tá? Foi um bom deslocamento de preço aqui. Nesse exemplo, né, nessa possibilidade aqui, se estivesse pensando dentro desses moldes. Então, se a gente for pensar, vou pegar aqui uma seta que vai ficar melhor. Então, imagine, por exemplo, uma venda exatamente aqui, no fechamento do segundo candle, tá? Uma venda aí. E aí o mercado caiu 60 e poucos pips. E depois, uma compra. Uma compra quando fechou 2 candles consecutivos na mesma cor, que foi nesse ponto aqui. E aqui o que aconteceu? Bom, então uma venda aqui e uma saída aqui embaixo, 59 pips. E aqui uma compra, depois teve um candle não considera mudança de direção, tá? Depois teve 2 candles, uma venda, e aí, né, essa compra teria saído aqui com mais 27 pips. Depois uma venda, teria saído com menos 2 pips mais ou menos, e assim por diante. Ou seja, a primeira forma que você pode utilizar é utilizar 2 candles, ou 2, vamos chamar de candle, né? 2 candles do Heikin Ashi como gatilho de entrada e só sair da operação quando tiver 2 candles na direção oposta. Então, olhando para essa situação, a venda teria sido feita aqui, tá? Com 2 candles, quando teve 2 candles consecutivos de queda, ok? E teria segurado essa venda até aqui embaixo, quando teria invertido a mão. Então, fez uma venda aqui, com 2 candles, o mercado caiu, fez uma compra aqui embaixo, né? Já teria colocado aqui 60 pips de lucro, né? E aí depois o mercado subiu, quando inverteu, fez 2 candles de queda, também já inverte a mão, fecha a operação de compra e faz uma venda. Aqui, depois mais 2 candles de alta, fecha a venda e compra de novo, e assim por diante, tá? Então, nesse caso aqui, a gente seria uma situação, uma compra nesse ponto, e teria saído da compra aqui nesse ponto, uma venda depois, e assim por diante, tá? Percebe que esse primeiro gatilho já é bastante interessante. O que eu recomendo muito que você faça? Faça um teste em conta demo. É extremamente importante e relevante fazer o teste em conta demo, tá? Criar uma estratégia e testar em conta demo. É por isso que eu estou falando para você, e eu falo para todo mundo. Eu acho que é muito importante a gente falar, né, das possibilidades no mercado, mas eu também trazer isso com responsabilidade, ok? É por isso que eu recomendo para você entrar no site da Markets.com e já abrir uma conta para você fazer os seus testes. Eu utilizo a plataforma MetaTrader 5, tá? Então você entra aí em Markets.com, deixa eu pegar aqui, Markets.com e clica em cadastre-se, abre a conta, não paga nada, é uma corretora que tem a regulamentação da FCA, de vários lugares, enfim, são 6 regulamentações e bastante legal, tá? Então isso já te ajuda a ter clareza na hora de operar. Mas o Heikin Ashi pode ser utilizado de muitas outras formas também. Como, por exemplo, filtro de tendência. Imagine que você goste ou queira seguir tendências no mercado financeiro, ok? Beleza, imagine que você queira operar no gráfico de 5 minutos, por exemplo. Você pode utilizar a direção do Heikin Ashi, do gráfico de 1 hora, para te dar a tendência principal do gráfico de 5 minutos. Vou te mostrar isso agora. No caso do GBP/USD, qual que é a direção mais recente do Heikin Ashi? Aqui. Nesse caso aqui, é uma tendência de alta. Você pode utilizar, como ele está verde, né, como o preço está subindo e está fazendo os candles de alta, então pode-se pensar em uma tendência de alta. Ok? Muito bem. No começo do dia, você vai fazer o quê? Vai sentar, vai olhar e identificar as possibilidades, qual que é a tendência no período maior. E aí depois você pode descer lá no seu período menor e procurar pelas oportunidades a favor daquela direção. Ok? Especificamente aqui, se você estivesse olhando, né, somente para esse movimento de alta, você teria evitado todas essas vendas durante esse momento. Tá? Então, e aí dá para pensar exatamente naquilo que eu falei. Né? Aqui já estou falando de um plano de trading, né? Uma estratégia que começa a se organizar. Veja bem, eu não falei agora há pouco que a gente pode utilizar 2 candles que fecham na mesma cor como gatilho? Então imagine que você olhe para a tendência no gráfico de 1 hora. Você viu a tendência de alta. Beleza, ok. E aí você vai priorizar então apenas oportunidades de compra. Em que situação? Quando tiver quando o mercado tenha feito 2 candles de queda contra a tua direção e depois a entrada somente quando ele fizer 2 candles na direção da tendência. Eu vou falar de novo caso não tenha ficado tão claro. Tá? O que a gente vai fazer então? O que eu recomendo? Entra no gráfico de 1 hora, identifica qual que é a direção do mercado
naquele momento. É uma tendência de alta? Tendência de baixa? Ok. É uma tendência de alta. Beleza. Então vamos entrar lá no gráfico de 5 minutos e procurar por oportunidades no gráfico de 5 minutos que esteja na mesma direção da tendência do gráfico de 1 hora. E aí, então, esperamos o quê? Que apareça 2 candles contrários à direção. Vamos escrever? Vamos escrever aqui, que aí vai ficar bem mais claro, né? Vamos lá. Então, direção em H1. Alta, nesse exemplo, tá? Ok. Então, nós vamos fazer o quê? No gráfico de 5 minutos, aguardar que apareça 2 candles de queda, porque isso seria um sinal de venda. E depois disso, aguardar que apareça 2 candles de alta. E aí sim seria o gatilho, tá? Um gatilho aqui, um stop loss aqui embaixo, talvez, e conseguir capturar boa parte dessa tendência. E as vendas? Nesse caso, essa venda aqui seria uma venda que não seria feita. Ó, foram 2 candles. Não pode ser feita porque a direção é de alta no gráfico de 1 hora. E aqui, a mesma coisa. Ó, teve essa venda aqui. Não entraria, por causa que, nesse caso, esta venda estaria em contradição com a tendência de alta no gráfico de 1 hora. E essa compra? Opa, aí sim, 100% válida. Ok? Uma compra válida. E essa venda? Também não. Né? E essa compra aqui, sim, se você ainda não tivesse posicionado. E assim por diante. Tá? Então, uma outra forma de nós utilizarmos o Heikin Ashi é identificar com o filtro de tendência. Ok? Então, usar o Heikin Ashi em um período maior para nos dizer a tendência que será tida como referência para um período menor. Outra forma, terceira forma de utilizar o Heikin Ashi. No rompimento da linha de tendência de alta ou linha de tendência de baixa. Isso aqui é um gatilho muito comum, muito utilizado. Como o Heikin Ashi ele é mais suavizado, então ele tende a mostrar para a gente linhas de tendência que são um pouco mais confiáveis, eu diria. Ok? Nesse sentido, o que a gente faz? Né? É possível traçar, vou pegar aqui o gráfico de 1 hora, traçar linhas de tendência e a gente aguardar que aconteça o rompimento dessas linhas. Por exemplo, no rompimento de uma linha de tendência de alta ou de baixa. Como ele tem menos ruído, podemos dizer assim, que os candles, porque ele é mais suavizado, o rompimento de uma linha de tendência de alta ou de baixa tende a ser bons sinais de entrada, especialmente quando você usa uma média móvel, por exemplo, para determinar a direção. Ou mesmo, olhando aqui, né, aquela visão anterior, de olhar para a tendência de alta no gráfico de 1 hora, a gente poderia aqui nesse caso, aguardar que acontecesse o rompimento da linha de tendência de baixa, né, para pensar em possível compra no gráfico de 5 minutos. E aí teríamos a entrada. Tá? Nesse caso, especificamente, onde seria uma entrada? Quando um candle consegue fechar além, né, rompendo a linha de tendência de baixa aqui, dentro de uma direção em um período maior. Tá? Aqui seria uma outra linha, meio estranha, eu acho que teve notícia, se não me engano, nesse momento. Aqui também uma outra linha. E nada impede você de fazer uma análise, por exemplo, em períodos maiores, né? Gráfico de 4 horas, identificar tendências e etc. Olha que beleza. Isso aqui é uma coisa, o que eu falei no começo do vídeo, o fator psicológico, tá, do Heikin Ashi, que ele dá essa tranquilidade. Ó, o preço está subindo e ele não está mostrando aqui grandes retrações e etc. Enquanto que os candles, né, ele está fazendo assim, né, muitas vezes ele tá subindo, é o mesmo preço, tá? Mas pela configuração dos candles, muitas vezes aparecem candles contrários aqui, com pequenos movimentos que muitas vezes não faz muito sentido. Então, para capturar tendência, eu diria que para operar a favor de tendência e conseguir estar mais tempo na tendência, eu diria que o Heikin Ashi é muito melhor, certo? Eu também gosto muito da média de 36 períodos. Vou colocar aqui a média, indicadores, tendência, moving average, 36 períodos. Vamos colocar ela uma cor um pouco mais forte aqui, ok? Veja bem, quando acontece a retração para a média de 36, isso aqui é uma estratégia que eu estudei há bastante tempo e é muito legal, aguardar que o preço retorne para a média de 36 e faça o rompimento da linha de tendência de baixa que ele fez na retração. A média ela é utilizada como caráter de retração mínima. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, essa retração foi uma pequena lateralização, mas ela não seria válida. Por quê? Porque o preço não voltou até a média. Aqui, já sim, ele voltou até a média. Tá? Aqui,
um rompimento aqui meio forte da média, certo? Aqui, um rompimento forte da média, mas aqui foi um rompimento saudável, um rompimento, uma retração, né? Uma retração mais saudável até a média móvel, de 36 períodos. Tá? Então, a gente pode utilizar a média móvel de 36 como parâmetro de retração e falar assim, olha, se o preço voltar até a média de 36, eu procuro oportunidade, beleza. Se ele não voltar, eu não procuro. Tá? Então, nesse caso aqui, seria para não operar, porque o preço não voltou. Aqui já seria uma retração bacana até a média de 36 e depois aconteceu o rompimento da linha de tendência de alta a favor da média. Tá? Teria sido aí uma operação bacana, depois uma retração. Então, pode-se utilizar também, vamos escrever nas nossas anotações, aqui, deixa eu colocar, hashtag 4, né? Usar a SMA de 36 períodos como ponto de retração. Okay? E também, né, para a gente também podemos pensar em tendência, né? Ou seja, a média de 36 nos mostrar a tendência naquele ativo. Tá? Eu trouxe 3 formas. Tem muito mais formas, usos para o Reiki Nash. Mas esse vídeo já está um pouco longo e eu não gostaria que ele ficasse tão extenso. Tá? Então, o que eu recomendo muito que você faça agora? A primeira coisa que você precisa fazer é deixar o like nesse vídeo. Tá? Isso é muito importante. Esse vídeo, o meu objetivo aqui é trazer mais uma ferramenta para a sua caixa de ferramentas. Veja bem, o sucesso do trader depende, em grande parte, do seu nível de organização. Organizar o teu conhecimento, organizar a tua caixa de ferramentas. A ideia da caixa de ferramentas é você ter um arsenal, né, muitas possibilidades, conhecimento sobre indicadores, ferramentas, gerenciamento de risco, enfim, robôs e etc. Você ter um grande arsenal de conhecimento e você não vai usar tudo no seu dia a dia, mas você pode muito bem pegar ferramentas da sua caixa, combinar essas ferramentas em um único lugar para que isso te dê clareza na hora de operar e que você tenha um plano de trading organizado. Isso é muito importante. Tá? Então, estou te trazendo aqui mais uma peça, né, mais uma ferramenta para a sua caixa de ferramentas como trader. E agora, é claro, o seu like é muito importante. Deixe seu comentário, me fala para mim o que você achou desse vídeo, se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma. Tá? Eu quero saber exatamente a sua opinião sobre o que você está achando dessa série de vídeos que eu estou trazendo para você. E agora, muito importante, todo conhecimento ele só é válido, ele só, enfim, consegue transpor a barreira, né, das ideias aqui para o mundo real se você colocar em prática. Então, é extremamente importante colocar em prática o que eu acabei de te mostrar. Então, eu recomendo você agora, entra lá no site da Markets.com, abre uma conta demo, não estou falando para você abrir uma conta real e depositar dinheiro, não é isso. Abre uma conta demo para testar e você vai ver que o mercado, muitas vezes, aquela ferramenta que você não conhecia, ela pode ser a ferramenta que estava faltando para você. Beleza? Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e logo nós nos veremos novamente em um próximo vídeo a respeito do mercado financeiro. Um forte abraço, até mais.